E aqui eu vou falar então sobre a mortificatio. A mortificatio, o próprio nome já diz, que é a operação da morte. Então, nós temos uma grande ilusão de vida de acreditar que nós somos sempre os mesmos, e nós não somos os mesmos sempre. A gente vai mudando. Conforme a gente vai mudando, e como a gente tem dificuldades, às vezes, nesse processo de mudança, pode acontecer, então, a mortificatio. A mortificatio, ela é uma operação onde precisa morrer determinados elementos nossos. Ali a gente falou de separar. Aqui a gente está falando da morte. E às vezes a própria separatio, ela vem acompanhada de uma mortificatio. Então vai aparecer em mortes. Mortes pode ser de outras pessoas ou pode ser a tua própria morte. Então a gente está dizendo aqui o que precisa morrer. Às vezes, se aparece eu morrendo no sonho, então significa que esse ego precisa morrer para dar espaço para o novo. Então é a saída do velho e a chegada do novo. Então, se a gente encara a morte como um elemento mais simbólico, a gente consegue dar direcionamentos na nossa vida, porque é muito significativa a mortificatio, e às vezes ela é muito pesada, porque ela vem acompanhada de uma nigredo, de uma depressão. E se a gente não identifica que esse desejo de morte, porque às vezes vai aparecer também em forma de desejo de morte, não só no sonho, como a morte, mas no desejo de morte, esse desejo de morte, se a gente não trabalha ele em termos simbólico, que é simbólico, é o velho para vir o novo, a gente está falando de uma transformação, de uma mudança, eu vou pro concreto. Indo para o concreto, a gente corre muito o risco de acontecer o suicídio. Então, se a pessoa não consegue lidar com a operação da mortificatio, ela pode sim partir para o suicídio, e daí a gente não trabalhou a operação da mortificatio. Então, a gente sempre traz essa simbologia. O desejo de morrer é o desejo de renascer. É a morte e o renascimento. É o renascer das cinzas. Então, aqui a gente vai estar falando de elementos que precisam ir embora para que venha um novo. Uma nova estrutura, uma nova visão de mundo, uma nova forma de olhar para a vida. Então, às vezes, a gente vai ter pessoas que vai ter dificuldade de fazer a mortificatio. E a gente vê muito isso quando a gente tem pessoas que são muito dependentes emocionalmente de outras pessoas. Porque quando chega no consultório, é bem comum isso. Chega no consultório a pessoa com ideação suicida, com um desejo muito forte de morrer. E quando você olha para a vida dessa pessoa ela ainda não consegue viver a vida a partir da visão dela. Ela não consegue ainda experienciar a vida através dos seus próprios valores. Então, o que esses desejos e às vezes os sonhos estão trazendo é o quê? É uma morte para um renascimento, é uma forma de viver a vida diferente, de sair da situação de dependência, de sair daquela situação que é uma contaminação psicológica, porque às vezes a gente vê no núcleo familiar que há uma contaminação psicológica. Todos estão contaminados por conteúdos inconscientes de outros, e a gente vai ver muito isso em crianças, né? Crianças que ainda não têm o eu delas bem definido, que vivem sobre o inconsciente dos pais e vai carregar, então, sonhos às vezes muito pesados e às vezes também sonho de morte. A gente também pode ter sonhos de morte quando a gente está no fim da vida, né? Então, como se fosse, então, um presságio. Mas não é regra, a gente pode ter sonhos de morte em qualquer idade, então ele vai trazer essa simbologia, então, do renascimento. Às vezes vai acontecer o quê? Está acontecendo na nossa vida uma mortificatio, essa mortificatio, ela normalmente aparece com sofrimento, e acontece mortes na nossa volta, né? Então é como se aquilo que está dentro, ele também ressoa fora. Então a gente começa a lidar com mortes de entes queridos, de pessoas próximas, né? Então parece que tudo vai morrendo, não só aqui dentro algumas coisas estão morrendo, mas aqui fora também. E aí a gente precisa então entender qual é o sentido desse elemento que está acontecendo na minha vida agora, né? Dessa operação na minha vida agora. A mortificatio, ela vai estar trazendo pra gente a morte de um ciclo para começar outro. Então, é aquela forma minha jovial que já não cabe mais para esse momento, pode acontecer. É a minha estadia naquele trabalho que já passou da hora, não dá mais, eu preciso mudar, já não me cabe mais ali, então eu preciso fazer morrer. Às vezes é a mortificatio, que é o quê? O luto do relacionamento. Então, é a morte das projeções.
Então a gente vai encontrar esse tipo de elemento também na Mortificatio. A Mortificatio no sonho, ela não vai aparecer só com a morte. Ela também pode acontecer com a doença, ela pode acontecer também com o declínio do rei, ela pode acontecer com abutres e corvos, com as fezes, com os vermes, com apodrecimentos de alguma coisa, né? Alguma coisa em decomposição. Então aqui também a gente está falando de elementos mortificados. Então vamos concluir, é bem curtinho. Eu vou depois trazer um exemplo de sonhos com a mortificatio também, mas a mortificatio ela é basicamente isso, ela vem acompanhada de uma nigredo. E como a gente falou que a nigredo é a noite escura da alma, logo depois da noite, então vem o amanhecer e a gente consegue, então, enxergar as coisas com mais clareza, ver a luz do dia, renascer das cinzas, né? Então, renascer dos pó. Tem no conto da Cinderela que o sapatinho de cristal foi feito das cinzas, então a gente vai ter em vários elementos da mitologia, dos contos de fada também, que vai estar trazendo sobre as cinzas.